orar. Que Deus nos ajude, nos dê graça neste momento, em nome de Jesus, para meditarmos na palavra de Deus, pela mesma sermos fortalecidos na fé, para a honra e glória do nome do Senhor. Meus amados e queridos irmãos, quando nós voltamos nossa atenção para a leitura sistemática do livro de Atos dos Apóstolos, o livro histórico do Novo Testamento, escrito por Lucas, que foi um dos companheiros de Paulo, que esteve junto com Paulo em muitas das suas viagens, nós observamos que a igreja primitiva, ela era desprovida de muitas coisas. A igreja primitiva, apesar de haver um nível de comunhão muito elevado, ao ponto de repartirem seus bens ali nos primórdios, dividirem entre si, mas ainda não era uma igreja afortunada, não tinha grandes fortunas, não tinha grandes riquezas. E para exemplificar isto, podemos citar o próprio apóstolo Pedro e o apóstolo João, dizendo ao coxo da porta formosa: não temos prata e nem ouro. Nós observamos aqui dentro do contexto que esta igreja, a igreja primitiva, ela não tinha recursos tecnológicos nenhum, obviamente não possuía. Ela não possuía nenhum meio, nenhum canal que a tornasse visível e que desse proporções, que fizesse com que esta igreja alcançasse várias pessoas para assistir os seus cultos, para que pudesse acompanhar suas agendas de trabalho. Ela não tinha nada disso, nada, não possuía absolutamente nada. O que nós temos de certeza que a igreja primitiva possuía é aquilo que a própria palavra de Deus mostra. Havia comunhão e um elevado nível de comunhão, havia compromisso e também podemos dizer um elevadíssimo nível de compromisso daqueles crentes com a palavra de Deus, daqueles crentes com a realização da obra do Senhor, do trabalho do Senhor. E outra coisa que nós também podemos dizer com base no que lemos pelo livro de Atos dos Apóstolos é que aquela igreja possuía uma ordem dada pelo seu Senhor de ir por todos os lugares, anunciando o reino de Deus, anunciando o evangelho da salvação, anunciando a ressurreição em Jesus Cristo. Mas também nós podemos dizer que a igreja primitiva aqui dos primórdios, conforme registra Atos dos Apóstolos, ela também enfrentava uma grande oposição ao seu andamento. Obviamente, nós analisamos pelo livro de Atos dos Apóstolos que a igreja primitiva, nos seus inícios, nos seus passos iniciais, a palavra de Deus diz que ela caía na graça do povo. O povo olhava e, de uma certa forma, tinha uma admiração pela igreja primitiva, e a palavra de Deus diz que, caindo na graça do povo, o Senhor acrescentava diariamente aqueles que iam sendo salvos. Mas isto até antes da oposição levantar-se contra a igreja primitiva, o que não demorou muito a acontecer, pois nós observamos aqui nas primeiras páginas ainda do livro de Atos dos Apóstolos já o registro de manifestações contrárias ao crescimento, ao andamento, à ação da igreja primitiva. Como nós podemos bem ver, após Pedro e João terem efetuado lá aquele grande milagre na porta do templo Formosa, por conta daquilo, os mesmos foram indagados, foram interrogados, foram levados aos magistrados para responder o porquê e como eles haviam feito. Ali ainda não era uma oposição aberta, era uma oposição velada, mas já havia sinais de que aqueles primeiros discípulos enfrentariam dificuldades para
discípulos. E o que nos faz regozijar de alegria é o versículo 41, quando o texto sagrado diz assim: retirando-se, pois, da presença do conselho, regozijavam-se de terem sido julgados dignos de padecer afronta pelo nome de Jesus. Ou seja, depois das ameaças, depois dos questionamentos, dos interrogatórios, depois de tudo aquilo ali, quando os discípulos voltaram para os seus, o texto sagrado diz que eles estavam regozijosos, alegres. Por quê? Porque se acharam dignos de serem julgados, dignos de sofrerem perseguição pelo nome de Cristo Jesus. Então nós podemos observar que a igreja primitiva não possuía tanto recurso tecnológico nenhum, não possuía fortunas nenhuma, não tinha nada que tornasse o seu trabalho de pregar a palavra de Deus fácil. O que eles tinham era dificuldades, o que eles tinham era oposição, o que eles tinham era um desejo ardente no coração de anunciar o evangelho da salvação em todos os lugares. Bendito seja o nome eterno do Senhor. E após os apóstolos terem sido levados aos magistrados, ao sinédrio, após os apóstolos terem passado ali por aquele momento, o texto sagrado registra que em determinada ocasião eles foram retirados à parte e aqueles homens ali indagavam-se entre si, perguntando o que fariam a respeito daquele grande movimento que estava tomando de conta das ruas de Jerusalém. Até que um determinado moço, sábio, inteligente, chamado Gamaliel, entendeu perfeitamente qual seria a atitude mais correta a ser tomada com relação ao movimento. Gamaliel olhou para eles e disse: olha, deixa este negócio em paz, não mexam com este povo, porque há um tempo atrás levantou-se por aí alguns dizendo que eram o Messias e levantaram muitas pessoas atrás de si, mas logo se acabou. Depois vem outro, e dessa mesma forma será. Se este movimento não é de Deus, se este movimento não procede de Deus, deixa que ele vai terminar. Aí Gamaliel deu também um sábio conselho, dizendo assim: agora, se este negócio for de Deus, cuidado para não sermos achados lutando contra Deus. Então você observa que Gamaliel mostrou qual seria a atitude correta daqueles homens para com os apóstolos que pregavam a mensagem da palavra de Deus. Depois disto, eles foram soltos, retornaram para os seus e, conforme lemos no versículo 41, voltaram jubilosos, alegres, porque estavam ali tendo sido julgados dignos de merecer sofrer por amor de Cristo. Eles estavam tão alegres porque sabiam que aquele sofrimento, aquelas ameaças que estavam sendo infligidas a ele, era por causa do nome santo de Cristo Jesus, Senhor das nossas vidas. Bendito seja o nosso Deus. Aí o capítulo 5 termina com o texto sagrado dizendo: e todos os dias no templo e nas casas não cessavam de anunciar a Jesus Cristo. Bendito seja o nome eterno do Senhor. Sabe o que é que nós olhamos e observamos neste versículo 42? É que a igreja primitiva, mesmo enfrentando as lutas, mesmo enfrentando dificuldades, mesmo enfrentando ameaças, mesmo enfrentando oposição, mesmo enfrentando o risco de serem presos, eles não deixavam de anunciar Jesus Cristo nas ruas, nos templos, nas casas. Eles não deixavam de anunciar que Jesus Cristo estava vivo para a glória e honra do nome do Senhor nosso Deus. Eles não tinham recursos e não tinham nada que pudesse tornar o serviço da evangelização mais fácil, mas uma
eles tinham compromisso com o Senhor que havia lhes entregue a missão, eles tinham compromisso com a missão que havia sido entregue pelo seu Senhor, e eles tinham o desejo no coração de cada dia mais anunciar o verdadeiro nome santo de Jesus Cristo a todos aqueles que ali pudessem ouvir. Ainda nos arredores de Jerusalém, ainda nos limites de Jerusalém, mas a igreja primitiva já estava anunciando e dando sinais de que a oposição não seria capaz de contê-la, a oposição não seria capaz de pará-la naquela missão, pois eles já estavam mostrando que era só o princípio da obra a qual eles teriam sido escolhidos para fazer. Aleluia. E o texto sagrado, vou reler o versículo, diz da seguinte maneira: e todos os dias. Aleluia. Sabe qual é o melhor momento para nós fazermos missão? Sabe qual é o melhor momento para nós anunciarmos o Evangelho? Sabe qual é o melhor momento para nós anunciarmos a salvação em Jesus Cristo? Diga assim comigo: quando? Diga bem forte: quando? O texto sagrado responde: quando é? Todos os dias. O texto sagrado responde: e todos os dias. Bendito seja o nome eterno do Senhor. E todos os dias os discípulos estavam anunciando a salvação. E todos os dias os discípulos estavam reunindo-se em determinado local para anunciar o nome de Cristo. E todos os dias a igreja estava ali fazendo notório e conhecido a todos quanto desejassem a ressurreição em Cristo Jesus, a salvação em Cristo Jesus. Todos os dias, não havia uma data específica, não havia uma ocasião específica, não havia um momento específico, não havia um planejamento ali para uma determinada data, para um determinado local, para um determinado momento. O texto sagrado diz que todos os dias, todos os dias, todos os dias, a igreja primitiva estava anunciando que Jesus Cristo salva, que Jesus Cristo vive, que Jesus Cristo reina para todo sempre. Aleluia. A melhor ocasião para anunciar Jesus é todo dia. A igreja de hoje, a igreja de Cristo, ela tem oportunidades para todo dia anunciar que Jesus Cristo salva. Então eu vou até dizer mais: nós temos oportunidade para anunciar de hora em hora que Jesus Cristo salva, que Jesus Cristo cura. Graças a Deus nós ainda estamos tendo liberdade para anunciarmos nas ruas. Graças a Deus nosso país ainda, pelo menos ainda, está nos possibilitando ligar uma caixa de som na calçada, anunciar que Jesus Cristo está vivo, irmos para a praça pública, irmos para as ruas dos nossos bairros, irmos para determinado ponto da cidade, pregar o Evangelho. Graças a Deus o nosso país ainda nós temos esta liberdade. A igreja primitiva, a liberdade foi cortada aos poucos. Foi cortada aos poucos. Nós temos hoje a facilidade, por meios tecnológicos, de propagar a mensagem da palavra de Deus por muito mais lugares, até mesmo antes do que pensamos. Glória a Deus. Pelo alcance das mídias sociais, pelo alcance da internet, pelo alcance de TVs, pelo alcance de rádios, pois muitos são os meios pelos quais a igreja odierna possui e tem para levar a mensagem de Jesus Cristo ao mundo. Bendito seja o nome eterno do Senhor. É por isso, meus amados irmãos, nós dizemos que a melhor ocasião, o melhor momento para anunciarmos que Jesus Cristo reina, quando é? Todos os dias. Bendito seja o nome eterno do Senhor. O versículo sagrado diz: e todos os dias. Irmão, você sabia que na igreja primitiva tinha culto todo dia? Hoje
2 cultos na semana e pronto. Quando dá o terceiro culto, já dá mole, já dá desanimado. Ontem nós teve um culto sábado, lá na congregação, olha o jeito que está aqui hoje. Nós não parece assim, cansado do negócio de culto. Lá era todo dia. Cada vez que nós nos reunimos para cultuarmos a Deus, nós estamos propagando o nome de Jesus. Sabia disso? Sabia? Olha, irmão, cada dia que a gente sai de casa com a Bíblia debaixo do braço aqui, ó, que a gente passa na rua, caminhando para o culto, nós estamos propagando o nome de Jesus. Estamos. Cada vez que nós nos dirigimos para o local do culto, seja aqui no templo, seja na rua, seja onde for, toda vez que nós nos reunimos como servos de Deus, como igreja de Cristo, para anunciar a Deus, ou até mesmo somente aqui, neste momento de louvor, de adoração, nós estamos anunciando que Jesus Cristo está vivo para todos sempre. É o nosso vizinho que nos vê saindo de casa para o culto. Rapaz, o irmão aí é bom de culto, ele não perde um, todo dia ele está no culto. Aí você vai amanhã de novo, vai hoje, vai amanhã, vai depois. Eita, rapaz, a irmãzinha aí, ela gosta de estar na igreja. Todo culto ela está lá. É bom. É bom nós estarmos no culto. E o povo vê, um descrente, vocês pensam que não vê? Ele vê. Trabalhando numa igreja e lá o irmão, para ir para o culto, passava na porta de uma pessoa que não era evangélica. Todo dia. Né? Aí passou um tempo ele sem ir para o culto. Passou alguns dias sem ir. Aí quando ele foi para o culto de novo, a vizinha dele, que não era evangélica, disse assim: fulano, fazia dia que não ia para o culto, né? Vocês estão vendo como é o negócio? Eles veem, esse a gente está vendo para o culto ou não? Vocês estão por fora. É por isso que eu digo, até nós sairmos de casa para virmos para o culto, nós estamos anunciando que Jesus Cristo é Senhor, porque aqueles que nos veem passando, sabem para onde nós estamos indo, sabem o que nós iremos fazer, eles sabem que nós estamos vindo para adorar o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que está sentado no alto e sublime trono. Bendito seja Deus. Então, quando é que nós devemos anunciar Jesus? Quando é, meus irmãos? Digo aí, todo dia. Agora diga assim comigo: onde é que nós devemos anunciar Jesus? Aqui o versículo diz assim: onde era que eles anunciavam? Onde era que eles estavam se reunindo? No templo e nas casas. No templo. Isso aqui dá a ideia de pluralidade de local para onde eles poderiam anunciar Jesus Cristo. Se eles estavam indo para o templo, alguém estava observando. Se eles estavam indo reunindo-se de casa em casa, eles estavam sendo observados por isso. Isso aqui nos dá a ideia de quando diz assim, quando eles anunciavam, o texto diz que era todo dia. Onde eles anunciavam, o texto sagrado diz, no templo e nas casas. Isso mostra pluralidade de local onde nós podemos anunciar Jesus Cristo. Aleluia. Em todos os lugares. Obviamente existem algumas repartições privadas que hoje até eles não querem, mas hoje nós temos liberdade ainda para anunciarmos Jesus Cristo onde nós quisermos. Hoje nós temos liberdade para anunciar Jesus Cristo dentro das escolas. Hoje nós temos liberdade para anunciar Jesus Cristo dentro da faculdade. Hoje nós temos liberdade para anunciar Jesus Cristo até mesmo na empresa onde nós trabalhamos. Eu trabalhei numa empresa em São Luís, da área do comércio, e lá só tinha 2 crentes, eu e uma irmã. Mas os donos da empresa, eles não eram crentes. Mas eles não aceitavam iniciar o expediente de trabalho ou abrir as portas da loja sem antes a gente fazer uma oração dentro e cantarmos às vezes até o hino. Às vezes, devido à correria, os proprietários não estavam no momento de iniciar o expediente. Aí a gente fazia a oração, fazia o louvor, iniciava. Quando ele chegasse assim,
assim: irmão Soares, e aí vocês fizeram a oração hoje de abril? Fizemos. Ou seja, nós podemos anunciar Jesus Cristo onde nós tivermos liberdade, onde nós pudermos entrar, onde nós colocarmos o pé, onde nós estivermos, nós podemos anunciar Jesus Cristo verbalmente. Bendito seja Deus. Aleluia. Irmãos, e às vezes a gente nem se dá conta de que estamos anunciando. Nessa mesma empresa, todo dia de manhã, quando a gente ia, as portas ainda fechadas, mas nós já estávamos lá por dentro, aí eu às vezes fazendo meu serviço aqui e cantando baixinho aqui comigo, hoje quero te entregar para Jesus Cristo, e fazendo uma coisa, e às vezes engancho, alcançado e triste pecador, sem me dar conta de que eu estava falando, que alguém estava observando. Aí um amigo meu lá do serviço, um amigo de trabalho, lá colega de trabalho, um magrelo, um altão, eu pude por ali assim. Aí todo dia eu cantava o mesmo hino, todo dia cantando o mesmo hino, 201 e tal. Aí teve um dia que eu não cantei. Na minha filha deu conta, ele disse assim, aí ele disse assim, esse olha, canta aí, como é? Venha Cristo, como é? Canta aí. Aí eu fui cantar, o hino, começar. Aí pronto. Então você observa que às vezes a gente está anunciando Jesus no lugar onde nós estamos, e às vezes não estamos nem percebendo que tem alguém olhando para nós e vendo em nós o brilho da glória de Cristo. É por isso que nós, como igreja de Deus, nós temos liberdade para pregar o nome de Jesus, para ensinar o nome de Jesus onde nós estivermos. Bendito seja Deus. Anunciemos, preguemos, falemos do nome de Jesus. A primeira oportunidade que nós tivermos. Aleluia. Glória a Jesus. Sobre oportunidade, o pessoal costuma fazer vídeos rapidinho aí de rede social. Aí um disse assim: estratégia para pregar. Aí alguém lá debaixo de uma árvore diz assim: eita, como está quente. A outro chegou e disse assim: rapaz, imagina no inferno como é. Não quer aceitar Jesus? Oportunidade. Então você observa que a igreja primitiva, quando é que ela pregava? Quando era, meus irmãos? Todos os dias. Onde? No templo, nas casas, nas ruas, onde eles estivessem, eles estavam anunciando Jesus. Amém? Agora diga assim: como? O texto sagrado responde da seguinte maneira: e todos os dias no templo e nas casas não cessavam de quê? De ensinar e anunciar. Observe que aqui o apóstolo, o autor, ele diz assim: não cessavam de ensinar e de anunciar. Observe que são duas ações aqui, se a gente for analisar direitinho, ela dá uma certa aí divergência uma da outra. E a igreja primitiva tinha isso. Ensinar é aquela ação que exige mais dedicação, mais tempo. Entenderam? É aquele método de pregação, de evangelismo, que você vai para a casa da pessoa, senta com ela, ora com ela, lê o texto sagrado. Dá trabalho. Dá ou não dá? Dá trabalho. Entenderam? Dá trabalho. Porque hoje você foi, meu querido, tudo bom, bom dia, como é que está? Eu posso entrar? Pode, irmão, entra aí, vamos ler aqui um pouquinho. Aí você, todo dia, ensinando e anunciando. Anunciando é quando nós já estamos ao ar livre, na rua, de forma aberta, panorâmica, levando, pregando no meio da rua, botando o som para tocar, botando a caixa de som para falar. Nós estamos anunciando. E a igreja primitiva
primitiva se aplicava tanto ao ensino como ao anúncio. Então vamos lá, repetindo aqui a nossa reflexão para nós memorizarmos. Quando era? Quando? Todos os dias. Aonde? No templo e nas casas. Como? Anunciando, ensinando e anunciando. Amém? Então nós podemos observar que a igreja primitiva, mesmo com dificuldade, mesmo com luta, mesmo com obstáculos, ela todo dia anunciava Jesus. Todo dia, no templo, nas casas, nas ruas, por onde ele estivesse. Todo dia, como? Ensinando de forma sistematizada, anunciando de forma aberta. Ali quando o apóstolo Pedro lá teve aquele rebuliço todo que ele pregou, e a palavra de Deus disse que quase 3.000 pessoas ali se converteram. Ali ele estava anunciando abertamente, pregando abertamente, anunciando Jesus Cristo abertamente. Já quando foi Filipe e o caso do eunuco, Filipe foi lá pertinho. Tu está entendendo o que tu está lendo? Rapaz, Filipe, eu não estou entendendo nada. De quem é que ele está falando? É dele mesmo ou é de outro? O profeta está falando de quem aqui? Dele mesmo ou de outro? Aí Filipe, olha, é aqui, ele está falando, é do Messias que veio para salvar o mundo. Então você observa que a igreja primitiva, ela se aplicava tanto ao ensino como à proclamação, tanto ao ensino como ao anúncio, à pregação. Ou seja, nós temos liberdade para pregarmos e usarmos todos os tipos de métodos dentro do contexto bíblico para anunciarmos que Jesus Cristo está vivo. Agora diga assim comigo. Primeiro era quando, né? Quando? Diga lá, repita comigo. Quando? Todos os dias. Onde? Diga bem forte, eu ouvi só um minutozinho aqui. Onde? No templo e nas casas. Como? Ensinando e anunciando. O que era que eles ensinavam e anunciavam? Jesus Cristo. O texto sagrado diz assim, ó: não cessando de ensinar e de anunciar a Jesus. O apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Coríntios, ele diz assim: olha, quando eu fui ter convosco, eu não fui com sublimidade de palavra. Aleluia. Pedro Pessoa, prepara o playback aí, Pedro. Vem cantar. Tu mesmo. Ele está me olhando. Então você observa que quando o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios, ele disse assim: quando eu fui ter convosco, eu não fui com sublimidade de palavras persuasivas, eu não fui com filosofia, eu não fui nada disso. Eu me propus o que? A saber Jesus Cristo e este crucificado. Olha, irmãos, nós erramos muito às vezes nos nossos evangelismos, quando nós estamos à rua e queremos pregar confrontando práticas idólatras. Às vezes nós cometemos esse erro, né? Porque nós saímos na rua e nós começamos a pregar contra os santos da igreja católica, começamos a bater. Não é errado pregar sobre isso. A maneira como nós fazemos é que às vezes nos deixam lá os lençóis. Lá em São José de Ribamar,